Meus queridos irmãos e irmãs, nós, na última quarta-feira, com o jejum e as cinzas, iniciamos esse santo tempo da Quaresma. E hoje celebramos o seu primeiro domingo. Mas o que de fato significa para nós entrar na Quaresma? Significa, meus irmãos, assumir um compromisso concreto de um combate espiritual. Esse tempo propício que nós vivemos para combater muitas vezes o mal que está presente em nós. Por isso a Quaresma não é um tempo simbólico, um tempo onde muitas vezes nós vivemos o medo, apenas algo devocional. Mas é um tempo da luta contra esse mal, presente no mundo e presente em cada um de nós. Então por isso é um tempo de preparar o nosso coração para uma mudança interior, onde nós vamos entendendo a nossa responsabilidade diante dos nossos atos. Na primeira leitura, mostra uma proposta da serpente, mas aqui ela não obriga Eva e nem Adão a comer o fruto. Assim, meus irmãos, muitas vezes o pecado vai surgindo diante dos nossos olhos, vem aparecendo uma proposta. Agora a decisão profunda de tomar o querer ou não, o pecado, depende de cada um de nós. E esse passo é preciso ser dado, Muitas vezes de sair daquela realidade em que nós pensamos que o culpado sempre é o outro, o culpado sempre é Deus, mas assumir a nossa responsabilidade diante do nosso pecado, diante das nossas atitudes, Então por isso entendamos também a Quaresma como um tempo de tomar a cruz. E não ver a cruz como um sinônimo de desgraça e destruição, mas perceber na cruz um caminho de seguimento de Cristo, onde nós vamos mortificando nossas paixões, os nossos desejos carnais, para entrar no seguimento verdadeiro de nosso Senhor, para acolher verdadeiramente a pureza que Deus tanto espera de nós. Então por isso, por mais pesado que sejam os nossos combates, por mais pesado que sejam as angústias que nós vivemos, por mais pesado que seja a cruz que nós muitas vezes carregamos, precisamos encontrar nela uma força para vencer o mal. Porque não existe vitória sem combate. Não existe ressurreição sem a cruz. Então por isso o evangelho desse domingo fala que Jesus esteve no deserto. O deserto aqui não significa apenas um lugar geográfico, mas também um lugar teológico, ou seja, significa a situação da vida, onde nós, irmãos, somos chamados a viver todas as situações que nos é apresentado, Então por isso que o deserto é o lugar da decisão, ali onde nós escolhemos se nós voltamos para a escravidão do Egito, ou se nós seguimos para a terra prometida. O deserto é a nossa vida, onde nós caminhamos numa promessa de Deus, e que nós iremos alcançar a vida eterna se permanecermos fiéis. Agora a decisão de chegar a essa vida eterna depende de mim e de cada um de vocês. Ou nós voltamos para a antiga vida do pecado, da escravidão, ou nós entramos na liberdade e da novidade que Cristo quer apresentar para nós. Então, diante desta realidade da nossa vida, desse lugar da decisão, somos chamados então a entender que a Quaresma é esse deserto espiritual, onde Deus nos chama a uma decisão profunda da vida, a uma decisão profunda do que nós realmente queremos, E aí, meus irmãos, muitas vezes nesta decisão nos deparamos com algumas propostas. A serpente quer sempre nos fazer voltar para a vida da escravidão. Quer sempre mostrar para nós que as cebolas do Egito é melhor do que o maná que Deus nos dá. E muitas vezes nós vamos deixando, a graça de Deus para acolher a perdição que o mundo tem nos oferecido. E nesse sentido, então, hoje nós nos deparamos com 3 propostas. Jesus ele é tentado 3 vezes. A primeira tentação de Jesus diz que ele sentiu fome. Ou seja, irmão, sendo Deus, Jesus ele experimenta a fraqueza humana.
E diante dessa realidade da fraqueza humana, vem a proposta do demônio, onde ele vai sugerir para ele, né? Transforma essas pedras em pão. Ou seja, a tentação de viver apenas daquilo que é material. Quantas vezes a nossa caminhada, nós achamos que é necessário os bens materiais e tudo que nós temos como algo essencial para a nossa santidade. Onde eu encontro Deus somente quando eu estou bem financeiramente. Quando eu tenho tudo de bom e do melhor, como eu como do melhor e tenho o melhor para comer e beber, quando tenho a melhor casa, o melhor carro. E aí, irmãos, nós vamos colocando algumas condições para o seguimento de Deus. Nós reduzimos a nossa vida ao imediato. Tudo é imediatista, né? Tudo tem que acontecer de uma forma muito rápida. Ninguém tem paciência para esperar. Hoje o tempo tem que ser tudo muito rápido, não tenho tempo para escutar a palavra de Deus, para experimentar Jesus na Santa Missa. E aí nós vamos cada vez mais vivendo esse mundo frenético, onde eu já não dou atenção mais para o outro, onde eu não sou capaz mais de escutar o meu esposo, meus filhos. E tantas situações que assim nós vamos vivendo, onde nos afasta de Deus e nos afasta de nós mesmos. É interessante a resposta de Jesus. Nem só dessa realidade material, nem só de pão, nem só do imediatismo vive o homem, mas de tudo aquilo que provém de Deus. A nossa vida é sustentada pela graça de Deus, meus irmãos. E a palavra de Deus significa o projeto de Deus que se realiza em nós. É isso que vai dar sentido à nossa vida, porque toda essa realidade material vai passar, tudo acaba, tudo cai, né? Essa igreja, se não cuidar, vai cair. Tudo, esse pano para pôr fogo vai acabar. Se nós não cuidarmos daquilo que realmente interessa, aquilo que realmente dá sentido à nossa vida, nós vamos caminhar para um vazio existencial. Por isso hoje o mundo vive uma realidade de uma depressão profunda. Um mundo muito fragilizado. Pessoas que não conseguem se deparar com a verdade. E vai vivendo essa realidade fragmentada, né? E o Senhor então nos chama a uma verdade, a sair dessa ilusão que o demônio coloca para nós, de achar que aí está a nossa felicidade, mas alcançar nele o verdadeiro sentido da nossa existência, que é a vida eterna. Portanto, não é necessário apenas alimentar o corpo, mas também alimentar a alma com a graça e o amor que vem de Deus. Para não permanecer no vazio, mas viver da palavra de Deus é encontrar sentido na nossa existência. É encontrar sentido para o nosso sofrimento. É encontrar sentido para a nossa cruz. E nessa caminhada ainda, irmãos, vem uma segunda tentação. O demônio usa da Sagrada Escritura. Ele usa daquilo que também é importante para Jesus. Assim como ele vai nos tentar, ele vai usar aquilo que é importante para nós, aquilo que nos é caro, né? E usando a Sagrada Escritura, ele vai dizer, depois quando ele leva Jesus para o alto do templo, né? Lança-te daqui para baixo, que os anjos vão te proteger. Essa tentação, meus irmãos, ela é muito sutil, onde muitas vezes nós duvidamos do amor de Deus diante dos nossos sofrimentos. Quantas vezes nós pensamos e rezamos com Deus dizendo, eu vou à Santa Missa, eu rezo o terço, eu sou um homem e uma mulher virtuoso e virtuosa, eu devolvo o meu dízimo, eu sou fiel a tudo aquilo que o Senhor pede. E diante dessa realidade, meus irmãos, nós achamos que viver na igreja é estar isento da cruz. E não é essa a proposta de Deus para nós. A proposta de Deus é justamente que diante dos sofrimentos, nós possamos encontrar um sentido para a nossa existência, né? E o sofrimento e a cruz não significa a ausência de Deus. Não significa que nós fomos abandonados por Deus, né? Mas nós precisamos, meus irmãos, reler a nossa história a partir daquilo que Deus faz em nós. Nas situações difíceis da nossa vida, né? Entender que Deus, mesmo diante dos nossos sofrimentos, continua nos amando.
A vontade de Deus é sempre o melhor para nós, mesmo que nós não possamos ou não compreendamos tudo aquilo que acontece em nossa vida. E a terceira e última tentação que Jesus sofre é a tentação do poder, onde o demônio vai dizer: me adores, que eu te darei todos os reinos, todas essas riquezas que tenho para te oferecer. É interessante que muitas vezes nós caminhamos, com esse desejo, achando que porque eu caminho, Deus tem que me dar tudo do bom e do melhor, tem que me dar todas as riquezas, mas essa não é a promessa de Jesus. A promessa de Jesus para aqueles que querem segui-lo é: renuncie a si mesmo, tome a tua cruz e me siga, que terás a vida eterna. Deus não promete para nós um reino nesta terra, mas um reino eterno, uma felicidade eterna. Então, por isso, irmãos, hoje vem essa proposta diante dos nossos olhos, que quem oferece o mundo é o demônio e não Deus. E isso para dizer algo sobre nós, o valor que tem a nossa alma. O demônio dá o mundo para nos afastar de Deus, para nos levar para longe do Senhor, Ele promete para nós tudo para que nós possamos perder a nossa alma. Esse é o nosso valor. E assim, meus irmãos, muitas vezes o que o inimigo oferece para nós é insignificante, porque a nossa vida vale muito mais do que isso, porque Deus oferece o seu corpo e o seu sangue em resgate da nossa alma. Ele nos dá algo muito mais precioso, Então Jesus, ele responde com firmeza: somente a Deus adorarás. O demônio é capaz de prometer tudo, ele é capaz de transformar a terra em ouro, mas não é capaz de amar. O amor é próprio de Deus. E Deus, meus irmãos, Ele nos deu tudo. Ele nos deu a vida, nos deu os dons, o seu próprio Filho. O demônio escraviza e Deus nos liberta. E como nós sabemos que somos verdadeiramente livres na forma de nos relacionar com os bens materiais e com os outros, tendo uma liberdade em relacionar com os bens e uma liberdade nos afetos, não se tornar escravo e dependente de nada e nem de ninguém, tendo como Senhor o único Deus e Salvador, nosso Senhor Jesus Cristo. Esse é o caminho da verdadeira liberdade, E aí nós somos chamados então a entrar nessa quaresma e renovar uma decisão profunda em nós, de lutar com Cristo contra o mal. Não é uma luta sozinho, Mas é acolher a liberdade em vez da escravidão. É trilhar o caminho da cruz, que é o único caminho que conduz à vitória do amor sobre o ódio, a vitória da partilha sobre o egoísmo, da paz sobre a violência. Que a Virgem Maria nos ajude, irmãos, nesse tempo, nesse deserto quaresmal, a fazer uma verdadeira escolha pelo amor. Possamos escolher Deus, e que escolhendo Deus vivamos uma verdadeira liberdade. Possamos escolher o amor. Eu gostaria de terminar com uma frase de São João Paulo II, quando ele olha para o amor e diz: o amor me explicou tudo.